E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Só Explicando. Eu sou o professor Leonardo Macaulay e na aula de hoje vamos aprender sobre comparação de números e responder a seguinte pergunta: como saber quem é maior sem chutar? Bom, vem que eu te explico. Primeiramente, comparando números inteiros. Temos aqui o número 348 contra o número 285. Então, primeiramente, não diga apenas que 348 ele é maior. Vamos olhar para a maior casa posicional. Então, analisando 348, temos que ele possui o quê? Ele possui 3 centenas. E 3 centenas, como a gente viu, é igual a 300. Já analisando o número 285, vimos que ele possui 2 centenas. E 2 centenas equivalem a 200. Então, como 3 centenas é maior do que 2 centenas, a gente tem que o número 348 é maior do que o número 285. Esse símbolo aqui significa maior que, ok? Então, dessa forma, assim, nem precisamos olhar para a dezena nem para a unidade, já que a maior casa decide a primeira, certo? Bem, mas a gente tem que ter cuidado com a pegadinha dos decimais. Então, temos aqui o número 2,35 versus o número 2,4. Então, à primeira vista, 35 parece ser maior do que 4, mas a gente está falando de casas decimais. Então, se analisarmos 2,35, temos duas unidades inteiras, 3 décimos e 5 centésimos. Já analisando 2,4, temos duas unidades inteiras, 4 décimos e 0 centésimos, que dá um total de 2,40, certo? Quando tiver casas decimais, a gente sempre tem que igualar essas casas, fazendo o quê? Adicionando o zero na que falta. Então, se a gente tem 2,35, para a outra ficar igual, 2,4, a gente precisa adicionar um zero aqui, ok? Então, a gente vai ter que 2,4 ele é maior do que 2,35, ou 2,40 é maior do que 2,35, ok? As regras de ouro da comparação. Então, olhe da esquerda para a direita. Comece comparando sempre a casa de maior valor. Então, milhar, centena, dezena, o que tiver de maior valor você começa comparando. Então, quem tiver o maior algarismo na primeira casa diferente, ganha. Se tiver o mesmo algarismo nas duas, por exemplo, se eu tenho aqui 324 e 322, por exemplo, olhando a primeira casa, as centenas são iguais, ok. Olhando a segunda casa, as dezenas são iguais. Porém, na terceira casa, as unidades são diferentes, e o 4 ele é maior do que 2. Então, teríamos que 324 é maior do que 322, ok? Outra coisa, iguale as casas decimais, como eu falei. Ficou em dúvida nos decimais? Então preencha com zero no final. Foi o exemplo que eu dei. 2,4 e 2,35. Aqui tem duas casas decimais. Aqui só tem uma. Então, para igualar, adicionamos o zero. E temos que isso é maior do que isso. Uma coisa, se uma questão tiver, por exemplo, aqui 322 e do outro lado tiver 324, você não vai colocar esse símbolo assim. Você vai colocar dessa forma, ok? Então, isso significa o quê? Aqui em cima, 324 ele é maior do que 322. Aqui embaixo, eu tenho que 322 ele é menor do que 324, ok? Então, para onde esse negócio aqui está virado, esse símbolo está virado, faz diferença, beleza? Bom, uma pergunta para vocês. E se colocarmos todos em uma única linha? Então, pensando visualmente, já sabemos comparar dois números por vez.
mas como organizar todos os números do mundo em uma única ordem lógica? E a resposta é a seguinte: vamos desenhar um mapa dos números, que esse vai ser o tema da nossa próxima aula, ok? Então é isso. Espero ter entendido. Fiquem bem, estudem e até a próxima aula.